Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de apresentação dos grupos semanais da Escola Online da Mutina Aquela que Dança, que começam daqui a pouco. Hoje, então, a gente vai escutar Conrado Falbo, que é lá de Recife, está lá em Recife, e que vai puxar o grupo de terça-feira de manhã, elementos do movimento autêntico aplicados à improvisação. Então, se você está vendo no replay, pode colocar o dedo e passar para frente, que agora eu vou receber o Conrado e vou saudar as pessoas que estão entrando aqui na live ao vivo. Horácio, que saudades! Conrado, vamos lá. E Horácio, vendo tudo aí pelo mundo. Ei, Conrado! Olá, Marília. Boa noite. Tudo bem? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Bom, eu fiz aí um preâmbulo já para as pessoas que vão assistir no replay, né, do que a gente vai fazer aqui. Daí a gente pode ficar à vontade para saudar as pessoas que estão chegando. Boa noite, todo mundo. Joia. Boa noite para todo mundo que está entrando. Meu nome é Conrado, eu sou artista, professor, pesquisador. Estou aqui a convite de Marília Carneiro, pela Mutina, Aquela que Dança, entrando em mais um projeto com muita alegria e muita animação. Mais um projeto que eu participo junto com Marília pela Mutina e que começa no final de março, não é isso? Isso. Começa no final do mês. Já começou um pouco, né? Já começou um pouco. Já começou muito, na verdade. Muito movimento já rolando com essas lives todas e toda a preparação, né, do material que vai ser oferecido nesses encontros, nesses grupos. Sim. Já começo falando, então, né? Já entro na... Deixa eu falar que eu estou muito feliz de ter você Vai lá. honrado nesse bloquinho, né? Afinal, calhou com o carnaval e daí é muito gostoso chamar de bloquinho, né? Então, a gente já esse bloquinho aí da escola online. Eu escolhi, assim, né, de uma maneira muito dedicada as pessoas para puxar esses grupos, né? Então, era preciso mesmo que fossem pessoas que tivessem engajadas já há algum tempo com a invenção do modo online, porque não é nada óbvio, né, fazer isso. E então acompanho você, né, todas as suas movidas com muita curiosidade, muita admiração aí. E sei que você está movendo o modo online já desde que isso tudo começou, né? E Uhum. estou bem animada de escutar aí o que você vai nos contar. Bem-vindo de volta. Joia. Obrigado. Eu fico muito honrado de você ter lembrado de mim e me convidado mais uma vez para estar junto. Também acompanho suas movidas todas com muito interesse e muita animação daqui de Recife. E o que acontece, né? Nessa proposta dos grupos da terça-feira, né, na escola online da Mutina, aquela que dança, eu vou conduzir os grupos da terça-feira pela manhã. Então vão ser grupos todas as terças-feiras, durante 3 meses. E o tema, como Marília já falou, é elementos do movimento autêntico aplicados à improvisação. Eu sou artista, eu digo que eu trabalho com movimento em várias formas, né? Incluindo também a voz e o desenho. E sempre na perspectiva dos improvisares. Eu prefiro falar de improvisares do que de improvisação, né? Se você me pergunta o que é improvisação, eu não sei definir. Mas se você me pede para improvisar, aí eu sei. Aí eu vou fazendo, vou improvisando e consigo, né? Falar na prática, fazer na prática e mostrar na prática o que são os improvisares. Os improvisares são coisas para experimentar. E
essa perspectiva do movimento autêntico é um trabalho que é um trabalho ao qual eu venho me dedicando nos últimos 10 anos, com Soraya Jorge, que é a introdutora dessa prática no Brasil, né? Ela estudou com a Janet Adler lá nos Estados Unidos muitos anos e já faz, acho que uns 25 anos, com certeza mais de 20 anos, ela já tá trazendo essa prática para o Brasil e divulgando essa prática por aqui, construindo, né, caminhos vários para divulgar essa prática. E com ela eu tenho praticado, estudado, colaborado nesse trabalho de divulgação da prática do movimento autêntico por aqui. Aqui em Recife, especialmente, lá em João Pessoa também, a gente tem grupos de prática aqui e lá, e pelo Brasil, porque eu sempre estou viajando, sempre que posso, eu viajo lá para o Rio para fazer assistência para a Soraya, estar com ela junto em outras movidas também, né, sempre. E aí, quando você me fez esse convite para puxar, né, um dos grupos da escola online da Motina, você já fez essa proposta, né, com o movimento autêntico, e eu achei maravilhoso de trazer elementos do movimento autêntico para a prática da improvisação. O movimento autêntico é uma prática somática. Soraya Jorge define o movimento autêntico como uma abordagem somática relacional que pesquisa o movimento e a palavra. Então existe aí essa abordagem somática, né? A maneira de abordar as coisas é pela via somática, e a matéria-prima é o movimento em relação com a palavra falada, né? Com a linguagem verbal, a linguagem do movimento e a linguagem verbal juntas aí nessa alquimia que acontece na relação, né? E é engraçado isso, né? Porque você fala, né? Você lembrou bem aí que as minhas experiências no online, né? Movendo coisas online, começaram no início da pandemia. E uma das minhas primeiras experiências online, né? Fazendo grupos acontecerem e encontros acontecerem, foi justamente com o movimento autêntico. Então, Soraya, né, de todas as coisas que eu movi, que venho movendo desde que a pandemia começou, desde o início de 2020, Soraya Jorge foi uma das primeiras pessoas que começou a puxar os grupos de movimento autêntico pelo Zoom, pelo espaço online. E isso foi um grande laboratório para a gente, né? Não só para a gente dos grupos que começaram, não só para nós que começamos a participar dos grupos online, mas para todas as outras experiências que a gente começou a fazer a partir dali. Foi um grande laboratório. E eu acho que veio muito a calhar, né, esse convite para fazer essa proposta dos grupos da terça-feira da escola online, usando elementos do movimento autêntico para improvisação, porque para mim tem uma sensação de um círculo que volta. Não sei se é um círculo, mas talvez uma espiral que volta a passar por um lugar parecido com o lugar onde tudo começou, né? No início da pandemia, com as primeiras experiências online pelo Zoom, ainda tateando, sem saber direito se ia dar certo, sem saber direito mexer no Zoom, sem saber direito como é que aquilo tudo ia se desenrolar, se a gente ia conseguir fazer a prática acontecer, né, da maneira como a prática exige, né? A prática do movimento autêntico exige uma série de coisas que a gente não tinha certeza se o online ia ser um espaço propício para aquilo. Então a gente começa, no iniciozinho da pandemia, lá no início de 2020, a gente começa com várias sensações misturadas, né? A primeira sensação era de saudade do presencial. Estava todo mundo longe, estava todo mundo isolado em casa, com medo, preocupada. Então a gente começa com essa sensação de saudade. Meu Deus, que falta faz a gente se encontrar ao vivo, conversar, trocar de roupa, preparar o espaço físico antes da prática acontecer. Como tudo isso passou a ser uma grande saudade, né? Encontrar as pessoas, né? Conversar da vida.
Existia também uma grande frustração pelo isolamento, pela necessidade do isolamento físico, né? Do distanciamento social. Tudo isso gerava na gente uma grande frustração de estar, né, cada um no seu lugar, cada uma no seu lugar, sem poder experimentar, saborear o presencial, que é o que a gente sempre quis, né? Que sempre foi a nossa matéria-prima, sempre foi o nosso meio de trabalho e a frustração e a saudade eram muito grandes. Tinha esse desafio também, né, do manejo das novas tecnologias. Então, era um tal de ajustar a câmera, ajustar microfone, não estou te ouvindo direito, né, mutou o som, não, né, você está falando, eu estou vendo a sua boca se mexendo, mas não escuto o som. Mexe em alguma coisa aí, o que é que está errado? A internet caiu, aí de repente no meio de uma prática, uma pessoa que está numa situação de destaque cai a internet dela, como é que a gente se vira com isso, né? Como é que a gente prepara o espaço físico para o trabalho com movimento? Então, é um trabalho online, mas não é de qualquer jeito, é um trabalho online, mas precisa ter um espaço da casa que eu reservo, precisa ter o posicionamento da câmera, do celular ou do computador para que aquele espaço do movimento fique visível, né, para as pessoas que estão trabalhando naquele grupo, né? Um trabalho muito coletivo do movimento autêntico. Então, sempre são várias pessoas movendo ao mesmo tempo, né? Os círculos têm até um número reduzido de pessoas, né? Mas geralmente eram 9 ou 10. Contando com Soraya, que estava facilitando, a gente tinha geralmente umas 9 ou 10 pessoas movendo ao mesmo tempo na tela. Então, tudo isso representava uma série de desafios técnicos, tecnológicos, né? Da gente domar essas tecnologias e conseguir fazer o trabalho acontecer nesse meio, né? E muito rápido, né? Muito rápido nesse percurso, potências começaram a se mostrar para a gente. A gente começou a saborear essas potências. Então, a saudade e a frustração, né, por não estar sendo possível fazer presencial, como a gente estava acostumada, rapidamente deu lugar à potência do encontro pelo online, pela via online. Então, muito rápido a gente começou a entender e a experimentar como era maravilhoso aquela possibilidade de conexão em grupo, no meio do isolamento, no meio do distanciamento social obrigatório, né? Aqui em Recife teve lockdown e outras cidades também. Então a gente estava numa situação muito frágil, né? De muita preocupação, de muita incerteza. E essa conexão que começou a acontecer pelo online foi essencial, foi fundamental para que a gente atravessasse aquele período de uma maneira fortalecida, né? De uma maneira conectada com outras pessoas. Outra coisa que foi maravilhosa também foi a possibilidade da gente ter no mesmo círculo, no mesmo grupo, que no movimento autêntico a gente chama os grupos de círculos, simbolicamente, né? Então, a gente começou a ter a possibilidade de ter no mesmo círculo pessoas de vários lugares diferentes do Brasil. Então, tinha eu e outras pessoas aqui em Recife, outras pessoas aqui em João Pessoa, Paraíba, muitas pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo, pessoas perdidas em outros lugares do Brasil também, que moravam no Rio, moravam em São Paulo e estavam temporariamente em outros lugares durante a pandemia, e algumas amigas de Portugal, que também puderam participar dos círculos a partir de 2020 e que continuam participando até hoje. Então, assim, é potência em todos os sentidos, né? A questão dos grupos, da gente conseguir fazer os grupos. Eu, por exemplo, passei a pandemia, o primeiro ano da pandemia, eu estava sozinho em casa. Então, para mim, foi especialmente importante poder estar em grupo regularmente, né? Regularmente os grupos aconteciam com pessoas que eu não via há muito tempo, com pessoas que, se não fosse o online, eu continuaria sem ver, né? Porque estavam em São Paulo, Rio de Janeiro, em Portugal, em Lisboa. Então, assim, foi muito importante. Era potência em todos os sentidos, né? O trabalho do movimento autêntico, que é um trabalho muito delicado, né? Muito específico e muito delicado,
aconteceu de um jeito surpreendente, então se adaptou de um jeito muito maravilhoso ao online, às plataformas todas. Isso foi muito importante, foi surpreendente para a gente. A gente começou a fazer as primeiras experiências meio, né, com aquela, será que vai dar certo? Será que o que precisa para a prática acontecer vai ser oferecido pelo online? E realmente foi de um jeito surpreendente, foi maravilhoso. E a gente, durante esse tempo, né, desde 2020, a gente tem tido a oportunidade de conversar muito sobre as práticas, né? Sobre as adaptações para o online. Isso foi sendo afinado ao longo desses 2 anos e pouco. E a gente várias vezes reafirmou essa decisão de que o online chegou para ficar. Então, mesmo agora que os grupos presenciais estão sendo retomados, agora no Rio, estão sendo oferecidos grupos, se não me engano, são 3 ou 4 grupos presenciais que vão ser oferecidos no Rio de Janeiro, de movimento autêntico. E os grupos online vão continuar, porque é tão maravilhoso tudo que o online propiciou, né, em termos de continuidade da prática, de aprofundamento da prática, de juntar pessoas geograficamente afastadas. Então, tudo isso fez com que a gente quisesse manter o online para sempre, né? Por mais que o presencial, a gente tem saudade do presencial, a gente quer que volte e está trabalhando para que o presencial volte cada vez mais, mas os grupos online vão continuar para sempre. E isso é uma potência enorme em termos de divulgação do trabalho, em termos de conexão dos grupos, porque a minha prática do movimento autêntico ficou muito mais regular, muito mais constante, né? Eu não dependo só da presença física de Soraya aqui em Recife ou do meu deslocamento até o Rio de Janeiro e São Paulo. Eu posso entrar no meu computador na sala da minha casa ou onde quer que eu esteja. Isso é muito maravilhoso. Então, ao longo desses 2 anos, além de praticar aqui na minha casa, em Recife, eu também pratiquei em trânsito. Então, viajo não sei para onde, estou em outros lugares e estou com meu computador, com meu celular, podendo participar dos grupos, dos círculos, da melhor maneira possível. Isso, nossa, não tem preço. Foi uma surpresa incrível. Sim. E aí eu acompanhando também você, né, com a Mutina, a gente já fez trabalhos online. O Dona Mariquinha viu e me contou, né, todo o processo de criação, todo o processo de ensaio, de burila, de afinação, de aperfeiçoamento do espetáculo, tudo isso foi feito online, foi maravilhoso também. Muitas vezes, né, em muitos desses ensaios, eu também estava em trânsito, não estava na minha casa, e foi possível participar. Então, esse mundo online, né, tem muito a nos oferecer, sempre teve, e eu acho que um dos pontos positivos da pandemia certamente foi a gente explorar mais isso e investigar melhor essas possibilidades, né, do online. Sim. Foi muito, muito bom. Tudo isso. Sim. Você quer me perguntar alguma coisa antes que eu passe para a proposta do grupo? Não exatamente, eu estou aqui, né? Suas palavras também estão mexendo aqui com as minhas memórias. Ei, Renan, Sara, Milene, Maria, Salve! todo mundo pode ir entrando aqui, todo mundo batendo um papo sobre o online. Lembra que eu fiz aquela cena das entrevistas no século 22, né? Lembro. Foi nosso primeiro contato, né? Nosso primeiro contato, nós nos conheci. Eu já lhe conhecia do seu trabalho, né? De ouvir falar por aí, pelo meio do contato improvisação também, pelos festivais, por amigos em comum. E o nosso primeiro contato foi justamente online. Você me procurou por aqui pelo Insta e me convidou para fazer parte dessa série de entrevistas sobre o contato improvisação em tempos de pandemia, né? Sim, porque parecia que estava um século, né? E eu lembro também que a gente teve uma primeira conversa com um pouco mais de conteúdo, né? Mediado já por essa ferramenta que é o Instagram, os stories,
quando 3 semanas depois, né, do fechamento, eu tive aquela sensação de que eu tinha chegado, finalmente, né, na cena da pandemia, porque foi isso, parecia estranho, como se não tivesse ainda chegado na nova realidade, né? Essa realidade chegou. Mas aí não, eu estava aqui, né? As suas palavras estão evocando aqui as memórias, estava nesse devaneio e pensando como que a gente fez essa escolha de cair dentro do online, né? A primeira aula que eu dou e que a gente dá dentro desse contexto da minha metodologia chama Caindo Dentro do Online, que tem uma série de procedimentos, né, que a gente foi entendendo que eram muito importantes, porque a gente recebe pessoas que pela primeira vez estão se dispondo, né, a conectar. E aí essa aula que chama Caindo Dentro do Online, e acho que isso foi dando uma medida para a gente do quanto que a gente tinha descoberto e inventado, né, e pode de fazer. Mas é só um comentário por enquanto. Pode continuar que tá ótimo. Era isso. Aí quando você me convida, né, no mês passado, para fazer parte da escola online, com essa proposta, né, que a gente coloca do movimento, de elementos do movimento autêntico aplicados na improvisação, para mim teve essa sensação de uma espiral que volta para um lugar parecido, né, com o início de todo esse processo do online, para mim, que foi justamente nos círculos de movimento autêntico. Lá no iníciozinho de 2020, a gente também recebendo pessoas que nunca tinham, pessoas que não sabiam nem o que era o Zoom. A gente tinha que ensinar as pessoas você também, né? A gente tinha que ensinar as pessoas a baixar o Zoom, como eram os comandos básicos, como era que funcionava tudo isso, e foi um processo muito artesanal também. E esse processo de receber as pessoas no ambiente online e preparar elas para o trabalho acontecer, tecnologicamente, psicologicamente também, né? Como é que funciona, como é que a gente precisa que o espaço da casa esteja organizado, as tecnologias todas, microfone, câmera, computador, celular, isso tudo internet, o próprio aplicativo, tudo isso também construía o grupo, né? A gente começou a entender desde cedo como isso era importante para construir esse senso de coletividade de grupo pelo online, né? Do mesmo jeito que a gente tinha coisas, elementos assim que o presencial nos dava e que no online não existem, a gente chegava no espaço de trabalho, conversava um pouquinho, trocava de roupa, preparava o espaço físico, às vezes limpava o espaço. Então, tudo isso gerava uma energia de chegada, né? De chegança no espaço. E aí os rituais do online foram se mostrando para a gente. E isso foi muito gostoso de aprender e de ir saboreando também, né? Aprendendo a saborear com o tempo desses rituais do online. Ligar o computador, testar a internet, chega um pouquinho antes para testar, para ver o lugar da câmera, como é que fica, como é que não fica, né? Estou te ouvindo bem, tem uma luz que está esquisita, muda o computador de lugar. Tudo isso foi sendo muito gostoso de saborear ao longo do tempo. E da gente já fica uma coisa que a gente já fica com água na boca, assim, já querendo, né? Já antecipando esse ritual de chegada no online, adaptando o trabalho para que o trabalho acontecesse. E aí a proposta do grupo, essa proposta do grupo da terça-feira, aí vou falar de novo, né? Os grupos que eu vou conduzir, o grupo que eu vou conduzir vai ser justamente às terças-feiras pela manhã. E o tema do grupo é esse, elementos do movimento autêntico aplicados à improvisação. A ideia desse grupo é justamente focar nessa construção de coletividade que acontece pelo online, essa construção de coletividade mediada pelo online, mediada pelo celular, pelo computador, pelas telas e pela internet. Então, como se constrói esse grupo, como se constrói esse senso de grupo, como que a gente consegue saborear o gostinho do grupo pelo online. E aí eu acho que o movimento autêntico oferece ferramentas, assim, elementos muito preciosos
para essa construção, né? E aplicar isso ao trabalho com improvisação com movimento vai ser maravilhoso. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com movimento autêntico, pesquisar o movimento autêntico desde 2012, né, 10 anos atrás, que o meu trabalho com improvisação foi totalmente transformado por essa prática do movimento autêntico. Então, isso já faz parte do meu trabalho. Eu já trago elementos do movimento autêntico para o meu trabalho de improvisação no palco como artista ou conduzindo grupos e oficinas como professor, como facilitador, desde essa época, porque a minha transformação a partir do meu contato com o movimento autêntico, ela foi imediata, profunda e definitiva. Não teve mais, não foi um divisor de águas assim muito importante. E desde então eu aprofundo, né? Aprofundo, burilo, afino essa aproximação aí, mas ela já existe desde o início de uma maneira muito forte e muito definitiva, assim. Então, entre os elementos do movimento autêntico que eu acho que se prestam para o trabalho com a improvisação, se prestam para potencializar o trabalho com a improvisação, eu trouxe aqui 2 exemplos para oferecer aqui nessa fala. O primeiro deles o movimento autêntico oferece ferramentas e pontos de vista, pontos de escuta assim, muito precisos que fazem com que eu consiga construir e cultivar possibilidades de me acompanhar nos meus movimentos internos, externos, né? Isso tem a ver com construir e cultivar possibilidades de me acompanhar na minha fisicalidade, nos meus pensamentos, projeções, julgamentos e nas minhas sensações e emoções. Então, antes de qualquer coisa, o movimento autêntico coloca essa tarefa, né, de investigação do meu próprio processo como ser corpóreo, né, como ser somático, digamos assim. E eu me acompanho principalmente nessas três dimensões, né, da existência. Na fisicalidade dos movimentos, dos gestos, nos meus pensamentos, no meu plano mental, pensamentos, projeções, imaginações, e no meu plano de sensações e emoções. Obviamente, esses planos, eles se interpenetram, eles se contaminam, eles se potencializam, e chega uma hora, né, que é muito difícil saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, uma das primeiras coisas que o movimento autêntico propõe organizacionalmente, né, pedagogicamente, é fazer uma tentativa de separação entre fisicalidade mental, entre o físico, o mental e o sensação, emoção. Né? O que é gesto? O que é movimento? O que é pensamento? O que é sensação, emoção? Essa é uma das primeiras grandes interrogações do movimento autêntico, que é uma interrogação que, né, acompanha a gente. Assim como no trabalho de improvisação, as primeiras interrogações costumam nos acompanhar pela vida inteira, né? A gente nunca se livra delas, a gente nunca resolve elas. Então, no movimento autêntico, o trabalho é muito assim também. As primeiras interrogações, elas nos acompanham para o resto da vida. Nunca vão ser resolvidas, elas vão ser sempre atualizadas a cada momento. Então, a primeira questão é essa, né? Construir e cultivar possibilidades de me acompanhar nos meus movimentos a cada momento. Essa consciência, esse desenvolvimento, essa construção e desenvolvimento e cultivo dessa consciência do que é que eu estou fazendo, do que é que está acontecendo comigo a cada momento, ela acontece na presença de outras pessoas. Então, o relacional do movimento autêntico acontece aí, para começo de conversa, né? Essa construção e cultivo de possibilidades de me acompanhar acontece na presença do outro, na presença da outra, na presença dos outros.
E então se coloca essa questão de me acompanhar e ser acompanhado, esses dois movimentos que são, na verdade, né, dois lados da mesma moeda, são círculos que se completam aí, são processos que se potencializam um ao outro. No movimento autêntico, esse processo tem um nome. Isso que eu estou chamando de me acompanhar e ser acompanhado, o movimento autêntico chama de testemunho. É um processo de testemunha. Então, não vou entrar muito nisso porque é complexo e acontece muito na prática. Então, é muito difícil falar das questões do movimento autêntico na teoria, porque trata-se de uma prática, é uma coisa que é vivida, experimentada na prática. Mas eu quis trazer aqui essa palavra testemunhar como uma provocação, né? Para dar um gostinho de quero mais, para aguçar a curiosidade das pessoas e também ficar como convite, né? Venha experimentar alguns elementos do testemunho aplicados ao trabalho de improvisação com movimento. Então, esse é o primeiro elemento que eu vou oferecer nesses grupos da terça-feira pela manhã. O primeiro elemento é esse, né? Me acompanhar e ser acompanhado, desenvolver um pouco, ter um gostinho do que é o testemunho do movimento autêntico, né? E aplicar esse elemento do movimento autêntico ao trabalho de improvisação, com movimento, com voz, com desenho. Toda vez que eu falo movimento, eu estou querendo dizer o movimento em sentido amplíssimo, em várias expressões possíveis. E para mim, como artista e professor, me interessam especificamente o gesto, a voz e o desenho, e isso já é muito, né? E o segundo elemento do movimento autêntico que eu trago aqui como exemplo, né, do que eu vou trabalhar, do que eu pretendo trabalhar, oferecer nos grupos da terça-feira de manhã, é justamente o uso da linguagem verbal para compartilhar o que eu vivo. Então, o primeiro movimento é me acompanhar e ser acompanhado nos diversos movimentos que acontecem comigo a cada momento, né? Desenvolver, cultivar essa consciência do que acontece comigo fisicamente, no plano mental e no plano das sensações. E o segundo elemento é justamente usar a linguagem verbal para compartilhar tudo isso com as outras pessoas que estão trabalhando comigo. Então, essa é uma das também primeiras, né, uma das interrogações básicas do movimento autêntico. Como é que eu consigo falar as experiências? Como é que eu consigo falar as minhas experiências em vez de falar sobre as minhas experiências? Como é que eu consigo construir e cultivar formas vivas de falar as minhas experiências? E essas formas, o que eu estou chamando aqui de formas vivas de falar as experiências, são formas de usar a linguagem verbal enraizadas na fisicalidade do corpo e na fisicalidade das sensações. Então, são formas muito concretas de falar as experiências que muitas de nós não estão acostumadas a usar na vida cotidiana. É um tipo de uso da linguagem que, à primeira vista, para muitas pessoas pode parecer algo muito distante, algo muito diferente do que essas pessoas estão acostumadas a usar, a experimentar no dia a dia, no cotidiano. Então, essa construção da linguagem, né, esse uso da linguagem verbal enraizada na experiência do corpo, esse uso ele tem a ver com a construção de vocabulários. Não, que palavras eu uso para falar da minha experiência, para falar a minha experiência, né, da maneira mais direta possível. Como é que eu uso a linguagem verbal para me aproximar da minha experiência o máximo possível a cada momento, né? Que palavras eu escolho usar?
que palavras eu escolho evitar? Além de construir vocabulários, também construir gramáticas. Como é que eu coloco essas palavras juntas, né? Como é que eu faço com que essas palavras se articulem umas com as outras para que a experiência fique viva nessa música das palavras, fique viva no sentido mesmo da sensação, da emoção. E, obviamente, esse uso da linguagem verbal tem a ver com o plano mental, tem a ver com as minhas projeções, tem a ver com as minhas imaginações, tem a ver com meus julgamentos. Então, um ponto central dessa lida com a linguagem que o movimento autêntico propõe é justamente como é que eu lido com os meus julgamentos a cada momento. De uma forma honesta e de uma forma que não projete na outra pessoa julgamentos que são meus, que fui eu que produzi, que foi eu que criei, né? Como é que eu me aproprio dos meus julgamentos sem jogar na outra pessoa, né? E eu não falarei mais sobre isso, vou deixar também o gostinho, porque esse tipo de trabalho com a linguagem também é um trabalho muito prático, que é feito muito na lida prática, e que é muito difícil falar desse trabalho de um jeito abstrato, de um jeito geral, né? A gente precisa realmente viver na prática, fazer o exercício da prática para que esse trabalho consiga ganhar corpo, ter corpo, né? Literalmente ter corpo, ter movimento, ter emoção, sensação, fisicalidade, gesto. Então, eu vou dizer só mais uma coisinha, né? Que esse trabalho com a linguagem ele segue também essa divisão que o movimento autêntico propõe entre fisicalidade, pensamentos, imaginações, projeções, julgamentos e emoções e sensações. Então, a maneira como eu estruturo a minha linguagem verbal, né, para falar a minha experiência, tem a ver com descrever fisicalidade. Quando eu descrevo fisicalidade, a pessoa que me acompanha, ela consegue me acompanhar, consegue se aproximar muito mais. Se eu só falo pensamentos, essa pessoa, ela pode até me acompanhar, mas ela me acompanha de um lugar mais distante, né? Porque ninguém enxerga pensamentos, ninguém percebe com sentidos os pensamentos. Mas quando eu chego para você, por exemplo, Marília, e descrevo alguma fisicalidade, descrevo um movimento que eu faço, você consegue estar muito mais próxima da minha sensação, da minha experiência, né? Então, eu vou usar essas 3 dimensões para estruturar minha linguagem verbal. A primeira das dimensões é a física, eu descrevo fisicalidade, descrevo pensamentos. Olha, enquanto eu faço esse movimento, eu penso milhões de coisas. Eu penso, eu imagino, eu julgo, eu projeto, né? E a terceira coisa são as emoções e sensações. Então, por último, eu falo do que eu sinto. Eu sinto coisas. Enquanto eu estou me movimentando, enquanto eu estou, né, praticando o trabalho, eu sinto coisas. Eu tenho a minha fisicalidade, tenho o meu plano mental ativo e tenho as minhas sensações e emoções presentes na minha linguagem o tempo todo, né? O treino é justamente para que não falte nenhum dos 3, para que a gente consiga se acompanhar da melhor maneira possível e construir essa relação que vai se estabelecendo ao longo do trabalho entre quem se acompanha a si mesmo, a si mesma, e quem é acompanhado, né? E a pessoa que está acompanhando aquele trabalho ali. E é isso, esses 2 elementos são a base do que eu pretendo trazer do trabalho com o movimento autêntico para aplicar no trabalho com improvisação com movimento, com desenho, com voz, ao longo desses encontros nas terças-feiras de manhã, que eu tenho certeza que vão ser riquíssimos e maravilhosos. Se você está aqui escutando essa live, se inscreva logo, porque vai ser maravilhoso. Só digo isso, se inscrevam. Só digo isso, é isso mesmo.
Muito bom, muito bom. E Conrado, me diz uma coisa, tem algum pré-requisito? A pessoa tem que já saber alguma coisa para chegar junto? Qualquer pessoa está convidada? Tem alguns limites aí? Boa pergunta. Não, não tem nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa está convidada. Eu acho que devo dizer que não é um trabalho para crianças e adolescentes. É um trabalho para pessoas adultas. Envolve uma série de questões que, se eu fosse oferecer esse trabalho para crianças e adolescentes, eu precisaria fazer uma adaptação. Então, talvez a única restrição seja essa. Uma restrição mesmo de trabalhar com pessoas adultas que já têm uma estrutura egóica mais ou menos formada, para que a gente consiga trabalhar essas questões todas de projeção, de julgamento, de uma maneira tranquila, sem cair em lugares delicados, né? Que eu precisaria ter uma atenção específica. Mas, a princípio, não tem nenhum tipo de restrição em relação à formação. Então, pessoas de todas as áreas são bem-vindas para esse trabalho. Pessoas de todos os perfis são bem-vindas nesse trabalho. Pessoas ligadas às artes, pessoas que têm uma relação diletante com as artes, artistas profissionais, né? A diversidade dos perfis enriquece o trabalho. Então, se você já tem experiência com improvisação, se você nunca experimentou improvisação na sua vida, se você já tem experiência com movimento autêntico, se você nunca ouviu falar de movimento autêntico, pode chegar com tranquilidade que você vai ser recebida com carinho e cuidado e esse trabalho é para você. Pode confiar. Eu acho também importante falar que o trabalho que eu vou oferecer nesses encontros, né, das terças-feiras pela manhã, ao longo desses 3 meses da escola online da Mutina, esse trabalho não é o movimento autêntico. O movimento autêntico é uma prática de continuidade e aprofundamento. Então, uma pessoa interessada em realmente experimentar o movimento autêntico na sua forma... eu odeio essa palavra, mas eu vou usar essa palavra aqui para facilitar a comunicação. O movimento autêntico na sua forma pura, uma pessoa que está interessada nisso, ela precisa de um comprometimento que se estende no tempo. Então, o movimento autêntico exige um aprofundamento que depende da continuidade temporal. Depende de um compromisso que essa pessoa vai assumir para fazer os encontros regulares e ir se aprofundando na prática. Não é uma prática que você consegue facilmente se apropriar de todos os elementos. Ela realmente exige uma continuidade e uma extensão temporal maior para que você consiga dominar, não digo dominar também é uma palavra péssima, mas precisa de um tempo estendido para que a pessoa consiga se experimentar minimamente todos os elementos daquela prática, né, para dizer que ela está realmente praticando o movimento autêntico. E aí, isso é o que eu não vou fazer. O que eu vou sim fazer no grupo é pegar alguns elementos da prática do movimento autêntico, né, fazer com que as pessoas, né, convidar as pessoas para experimentar um pouco desses elementos e a maneira que eu vou usar para fazer esse convite é justamente aplicando esses elementos do movimento autêntico, esses elementos pontuais, né, do movimento autêntico que eu vou pensar lá da prática, eu vou aplicar em jogos de improvisação, em práticas práticas de movimento, práticas com gesto, práticas com desenho, práticas com a voz. Eu vou propor algumas práticas inspiradas em formas de praticar o movimento autêntico. Então, a gente deve usar alguns elementos formais também do movimento autêntico para que essas práticas sejam experimentadas pelas pessoas participantes dos grupos.
E essa forma de trabalhar, ela vai ser baseada na minha maneira de encarar a improvisação, né? Ou, mais precisamente, como eu gosto de dizer, a minha maneira de encarar e viver os improvisares. E essa maneira é a seguinte, né? Eu, como artista, professor, pesquisador da improvisação, dos improvisares, eu me oriento por 4 dimensões da improvisação que durante os meus, sei lá, 15 anos de prática, eu tenho investigado, tenho me concentrado particularmente nessas 4 dimensões dos improvisares, que são as seguintes. A primeira dimensão, para mim, dos improvisares é a dimensão investigativa. Eu estou sempre buscando alguma coisa. Mesmo que eu não saiba o que é, eu estou sempre buscando alguma coisa, estou sempre procurando alguma coisa, estou sempre querendo descobrir coisas, querendo encontrar coisas. A segunda dimensão dos improvisares é a dimensão que eu chamo de meditativa. Então, as minhas práticas dos improvisares têm sempre a ver com o cultivo de estados de presença especiais, estados de presença diferentes do cotidiano, diferentes do ordinário. Ou seja, né, eu estou sempre buscando, cultivando e tentando construir estados de presença extraordinários, estados de presença maravilhosos, estados de presença incríveis, estados de presença fora do comum. Sim. Essa é a segunda dimensão dos improvisares. A terceira é a dimensão lúdica. Então, me interessa brincar, me interessa jogar o tempo todo. Se tá sério demais, estou fazendo errado. Se tá tudo muito sério, se tá tudo muito sisudo, se tá tudo muito, assim, pomposo, tá na hora de esculhambar, tá na hora de quebrar coisas, tá na hora de bagunçar um pouco essa ordem, né? Me interessa a brincadeira, me interessa o jogo. E essa dimensão dos improvisares, eu me inspiro muito a imagem que me vem é de uma criança brincando sozinha, né? A criança, quando ela brinca sozinha, tem uma concentração assim muito forte, um hiperfoco, né? Naquilo que ela está fazendo. Ao mesmo tempo, é uma coisa super descontraída, super relaxada, leve. Então, me interessa essa brincadeira, esse jogo entre a atenção e o relaxamento, entre o foco e a leveza, entre o foco e a dispersão, uma coisa até meio dispersa, mas que também é focada, né? Uma coisa não anula a outra. Então, eu falei 3 até agora, né? A dimensão investigativa, a dimensão meditativa, a dimensão lúdica e a última dimensão, que de jeito nenhum é a menos importante, pelo contrário, talvez seja a mais importante de todas e a que perpassa todas as outras, que é a dimensão do cultivo da autonomia. Para mim, essa palavra é chave. Não existe improvisação sem autonomia. Eu sempre estou buscando o que significa autonomia. Qual é o significado dessa palavra na prática? De que maneiras eu posso traduzir na prática autonomia? Isso é uma coisa fundamental, essencial, que o tempo todo está na minha cabeça, no meu corpo, na minha imaginação e nas minhas sensações. O que significa, né, ser autônomo, ser autônoma, autônome na brincadeira da improvisação? Então, os elementos do movimento autêntico aplicados à prática da improvisação e à prática da improvisação norteada por essas quatro dimensões: investigativa, meditativa, lúdica e de cultivo da autonomia. Será apenas isso que eu vou oferecer nos grupos de terça. Não é pouca coisa, eu tenho plena consciência que não é pouca coisa. Tenho plena consciência de que nunca
jamais conseguirei esgotar esses temas e não tenho nenhuma pretensão de conseguir esgotar esses temas. A incompletude faz parte da brincadeira, né? Não estamos focadas no produto, mas sim no processo. Não estamos focadas no final, na meta, mas no caminho, no caminhar. E isso tem a ver com brincadeira também. É para isso que estamos aqui. Sim, maravilhoso. Quero comentar. Adorei a sistematização das 4 dimensões. E é interessante porque a ideia é a 4ª dimensão é a autonomia, mas ainda assim a gente está falando de um processo de grupo, né? Exatamente. E é também para mais uma autonomia que é grupal, que tem a ver com o funcionamento de grupo. Nossa, me escapou. Eu queria falar uma coisa muito específica, mas escapou. Enquanto você lembra aí, você me deu um gancho importante, porque essas quatro, eu vou falar 2 coisas, tentar ser bem rápido. Essas quatro, joia, essas 4 dimensões, eu já vinha intuindo elas no meu trabalho, né? Como artista, como professor, facilitador de oficinas e tudo. Eu já vinha intuindo essas 4 dimensões, já vinha farejando elas no trabalho de várias maneiras diferentes ao longo de muitos anos. Mas, porém, contudo, foi justamente na época da pandemia que eu consegui organizar isso e dar nomes, né? Chegar nessas palavras, chegar nesses conceitos, nesses nomes, né? Para essas dimensões. E isso aconteceu, veja você, justamente a partir de um outro grupo online que se formou durante a pandemia. Lá pelo meio de 2020, esse grupo começou a se formar. É um grupo de pessoas improvisadoras do Brasil inteiro que começou a se reunir semanalmente pelo Zoom. O nome desse grupo é Bando de Improvisação. Esse grupo reúne professoras, professores, artistas, estudantes, pessoas interessadas em improvisação do Brasil inteiro. A gente, durante o ano de 2020 e grande parte de 2021, a gente conseguiu manter encontros semanais e muita água rolou. Esse grupo deu muito pano para manga para discussões, reflexões, criações artísticas. Foi muito maravilhoso, tem sido muito maravilhoso. O grupo continua, mas a gente está sem os encontros semanais agora. E a partir das discussões que eu comecei a ter com esse grupo, né, a partir do grupo, eu comecei a ter essa chance, né? Eu me senti muito convocado, né, provocado a colocar no papel essas coisas que estavam na minha cabeça, no meu corpo, na minha prática. E esse grupo foi fundamental. Então, veja só, mais um grupo que aconteceu por causa da pandemia, pela via do online, e que aglutinou, articulou inúmeras ideias, inúmeras práticas, inúmeras pessoas geograficamente diferentes. Tem gente do Brasil inteiro. Tem gente do Centro-Oeste, tem gente do Norte, tem gente daqui do Nordeste, Sul, Sudeste. Todas as regiões do Brasil estão representadas lá. Pessoas da academia, da universidade, pessoas das artes, da prática artística. Gente de todas as áreas, de todos os perfis, é uma coisa realmente incrível. E o que eu lembrei com o que você falou também é que essas 4 dimensões, né, a dimensão investigativa, meditativa, lúdica e de cultivo da autonomia, eu já estou numa fase que isso talvez vire um livro, porque já tem tanta reflexão sobre cada uma dessas dimensões que eu vou ter que botar isso no mundo de algum jeito, além das oficinas. E quando eu falo de autonomia, quando eu reflito sobre autonomia e pratico, né, faço práticas de autonomia especificamente voltadas para isso, sempre eu chego a essa conclusão de que eu estou falando de autonomia, né, de mim mesmo, mas a autonomia não existe se não for em relação.
É impossível eu exercer, eu praticar autonomia se eu não estou em relação. Eu não consigo ser autônomo sozinho, trancado num quarto. Eu preciso de outras pessoas para exercer minha autonomia. Isso é uma coisa básica, assim, nas minhas primeiras reflexões sobre isso, já apareceu essa constatação, assim, se impondo de um jeito muito concreto. Então, é exatamente isso que você falou, né? Eu estou falando de autonomia, mas estou falando em grupo. Eu estou falando de autonomia, mas estou falando do exercício da autonomia no grupo, na relação o tempo todo. Sem isso não dá. Sem isso eu não sei. Pode ser até que tenha outro nome, mas a autonomia, pelo menos para mim, na minha maneira de perceber as coisas, não vai ser autonomia, já vai ser outro exercício, né? Se eu faço sozinho, sem essa relação com outras pessoas. Maravilhoso. Eu quero te fazer 3 perguntas, Conrado. Eu estou aqui. Qual que eu vou fazer? Qual que eu vou fazer primeiro? Vou fazer todas. Manda lá. Eu acho que a mais difícil, talvez, de responder é uma que eu vou fazer então agora. Tá preparado? Pode mandar. Me fala uma coisa, vocês vão dançar nesse grupo? Como que isso se relaciona com a dança, exatamente? Porque até agora você falou, você não usou ainda essa palavra, dança. Uhum. Não que seja necessário, né? Mas eu vou te lançar aqui essa provocação aí. Então, eu não costumo usar a palavra dança quando eu falo das oficinas, desses trabalhos de oficina, de vivências, para não espantar pessoas que não têm experiência com dança. Só por isso. Eu não tenho preconceito nenhum contra essa palavra, dança. Eu uso essa palavra, eu me considero um dançarino há muitos anos. Eu me considero da área da dança, né? Inclusive, a minha primeira área artística foi a música. Eu lá, pré-adolescente, a primeira coisa que eu fui estudar, que eu fui me dedicar, foi a música. E hoje, as pessoas que me conhecem da área da música, eu tenho toda uma atuação na música, né? Como músico, de palco e tudo. E hoje em dia, as pessoas que me conhecem dessa área da música me encontram e dizem: ah, porque você abandonou a música, agora você é dançarino, né? Ah, porque você agora é da dança, você agora não é da música, né? E primeiro, eu não acho que isso é verdade, e eu não acho que eu tenho que abandonar uma coisa para entrar em outra área, né? Vale tudo, tô em todas essas áreas e mais algumas. Então, assim, me considero uma pessoa da dança, não tenho preconceito nenhum contra essa palavra dança. Nas oficinas, nas vivências, e não vai ser diferente na escola online da Mutina, vamos dançar o tempo todo de milhões, zilhões de maneiras diferentes. Dança é o que vai ter nesse nosso grupo das terças de manhã. Se eu não uso a palavra dança, é apenas para não espantar as pessoas, para não intimidar. Porque tem muitas pessoas, ao longo, né, da minha carreira, eu já encontrei muitas pessoas que escutam essa palavra dança e falam: ah, não é para mim, eu nunca dancei, eu nunca fiz aula, não sei dançar. E aí eu comecei a usar com cautela essa palavra dança para não espantar essas pessoas. Eu quero que essas pessoas apareçam, né, nos trabalhos. Não é preciso ter nenhum tipo de experiência com dança para participar do grupo da terça-feira da escola online da Mutina. Que isso fique muito nítido desde logo, né? Mas, porém, dançaremos de infinitas maneiras o tempo todo. Dança é o ar que eu respiro e tudo que eu faço é dança. Quando eu desenho, eu danço. Quando eu canto, vocalizo, eu danço. Quando eu estou parado, é pequena dança, graças a Steve Paxton por nos oferecer esse nome. E é isso aí. Dança é só o que vai ter, de milhões de maneiras diferentes.
Muito legal, porque tem muita gente que tem muito sonho de dançar, muito desejo de dançar, né? Um impulso de dançar, mas tem medo, tem vergonha e às vezes está procurando mesmo uma porta de entrada, né? Então, tem essas que têm medo de dança e tem essas que têm o desejo de dançar também. Que estão assim E tem algumas que têm o trauma da dança. Tem algumas que quiseram algum dia dançar, procuraram caminhos para dançar, escolas de dança, escolas de balé, e foram traumatizadas pela maneira como a dança é ensinada por aí e desistiram da dança. E eu tenho total carinho e respeito por essas pessoas, porque eu sou uma pessoa traumatizada pela maneira como as artes são ensinadas no mundo hoje. Então, eu considero, apenas recentemente, eu consegui ter a consciência de que toda a minha busca na improvisação, todo o meu interesse na improvisação e minha busca, né, como artista, como professor, no mundo da improvisação, ela sempre foi motivada pelos traumas que eu sofri como estudante de música, como estudante de dança, como estudante de artes visuais. Então, eu sou uma pessoa muito traumatizada, que tem muitas feridas por ter tentado aprender, me aproximar, né, das artes por meios mais formais, digamos assim, escolas, né, a própria universidade, e eu fui muito traumatizado por esses ambientes, por essas instituições. E eu tenho todo o respeito, todo o carinho por essas pessoas, e o meu trabalho é dedicado a elas em muitos sentidos. Então, assim, apenas recentemente eu consegui ter essa consciência de que esses traumas, né, com o ensino das artes, motivavam muito o meu trabalho. E essa consciência, para mim, é muito preciosa, eu trato ela como um tesouro, e ela faz com que eu tenha total reverência por essas pessoas que ou têm medo das artes, ou foram traumatizadas pelo ensino de artes, de alguma maneira, e eu quero mais é que elas cheguem junto, né? E eu tenho milhões de estratégias para falar do trabalho, milhões de estratégias para fazer com que essas pessoas cheguem sem medo, para fazer com que elas entendam que é seguro, né? Estabelecer um ambiente seguro, tranquilo, onde as pessoas se sintam à vontade para se expressar, para experimentar coisas, né? E eu vou dizer a você, a improvisação, os improvisares, eles me oferecem tudo que eu preciso e muito mais nessa missão. E eu sou gratíssimo ao mundo da improvisação por me oferecer tantas ferramentas de cura, porque eu preciso usar essa palavra. É um processo de cura, é um processo de reabilitação meu, antes de qualquer coisa, meu, e que eu compartilho com quem quiser estar comigo nessa jornada aí. É um processo de cura, não tem outra maneira de ver isso, não. Preciso reconhecer isso aqui publicamente. Massa. Sabe que eu te escuto e eu acho que assim, esses traumas. Você tá aí? Acho que você travou um pouco para mim. Ah, você travou para mim também, tá rodando aqui você. Mas acho que tá tudo certo. Pronto. Mas agora parece que voltou. Agora acho que voltou. Eu acho que esses traumas, né, que você fala dos traumas do ensino das artes, mas ele é um trauma que pode ser generalizado para a própria experiência de escolarização, né, por exemplo, em geral. Né, tem muita gente tem um trauma da escola em geral, desses tipos de processos. Só que não é o meu caso, por exemplo. Eu tenho uma experiência muito positiva com a escola, as instituições de ensino. Eu sempre gostei muito de ir. E aí eu trouxe esse nome, né? Escola Online. A Mutina, né? Ela é uma escola. E também eu reflito muito se essa seria a melhor palavra para trazer as pessoas, tendo em vista que tanta gente tem um trauma da escola. Mas vamos ver se a gente consegue também ressignificar, e acho que esses grupos esses grupos criativos, são 6 grupos, eles podem ajudar bastante a gente aí nesse sentido.
Gostei muito de escutar você falando sobre a dança e trazendo você como dançarino. Acho que eu não tinha ainda registrado, né, isso assim de uma maneira tão precisa quanto foi agora. Eu queria saber uma coisa. Para vir aí nesse grupo de terça contigo, os elementos do movimento autêntico aplicados à improvisação. Peraí, calma, vou fazer uma volta e já volto aqui na pergunta. Queria também falar que é pouco tempo, né? 3 meses. Então, o que a gente tá aí só começando, gente. Não se iludam de achar que isso tudo tá pronto. A gente está começando a construção de algo que a gente ainda está tateando. Então, são 3 meses, é o primeiro ciclo da escola online. E se o ano tem 12 meses, quer dizer que a gente ainda vai ter os outros ciclos. Só que eu não sou ingênua de querer lançar um negócio assim, né, de 1 ano logo de cara. Não, vamos devagar. Já basta a formação, né, que tem 4 anos logo de cara. Como é difícil explicar isso, porque às vezes as pessoas querem que resolva tudo muito rápido. Então, são 3 meses e a gente também vai ter, né, as pessoas, as professoras, vamos ter espaço de grupo de pesquisa para estar entendendo, refletindo. Então, esses ciclos, eles são importantes também. E a gente entendeu também que 3 meses era um tempo ok para as pessoas se comprometerem com o modo online, né, romperem essas barreiras e depois a gente renova os nossos laços nos próximos 3 meses. Eu queria saber se é preciso algum tipo de espaço específico para poder participar, né, do grupo. A pessoa pode estar no quarto, ela pode ter criança. O que é preciso garantir para dar bom aí no grupo de terça de manhã? Maravilhosa a sua pergunta, e ela estava já aqui na minha lista. Era o último item da minha lista para eu cobrir aqui do que precisava ser falado sobre os grupos da terça. Antes de responder a pergunta, eu preciso dizer, eu acho que é uma oportunidade boa de dizer que quando você fala, né, da quantidade de pessoas que têm esse trauma com o processo escolar, a instituição escola, a universidade, tudo isso, e que você não tem esse trauma, que você teve uma experiência maravilhosa, legal, eu quero trazer nesse momento o quanto é importante para mim a sua maneira de organizar o trabalho, tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista da produção. Então, assim, o nível de cuidado, o nível de empenho, de detalhamento, de tudo muito detalhado, tudo muito cuidadoso, preciso, meticuloso, na maneira que você tem de organizar a rotina e todas as ações, né, que vocês fazem, que não são poucas, isso me traz desde o início, né, desde que a gente se conheceu lá em 2020 e começou esse processo de parcerias, sempre eu me reencontro com esse cuidado, esse detalhamento. É uma preocupação no sentido de cuidado, né? Não é uma preocupação neurótica, é uma preocupação no sentido de cuidado. Olha, Conrado, o trabalho vai ser assim, assim, a gente tem esse foco, é tudo muito nítido, é tudo muito bem pensado, é tudo meticulosamente planejado. E isso, para mim, como parceiro, né, como parceiro seu, Marília, e como parceiro da Mutina, né, parceiro profissional e artístico, para mim isso é importantíssimo. Para mim isso traz uma sensação de segurança, uma sensação de confiança tão profunda que, nossa, eu sinto como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Eu me identifico muito com essa maneira, com esse cuidado meticuloso de planejar as coisas e me sinto muito acolhido, me sinto muito seguro, me sinto confiante de fazer esses mergulhos com você, de estar nessas parcerias, mergulhando nessas parcerias com você. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que vêm participar dos cursos, das ações todas, sentem isso.
e que principalmente essas pessoas que têm esses tipos de trauma nas suas histórias particulares, né, nas suas histórias pessoais, elas percebem como isso, né, elas podem até não saber nomear o que é que está acontecendo, mas eu tenho certeza que elas sentem esse cuidado e que isso é uma coisa importante para que elas consigam encarar o trabalho artístico de um jeito diferente do que elas têm como trauma, né? De um jeito positivo, de um jeito cuidadoso, de um jeito acolhedor. E isso não se encontra em qualquer esquina. Eu já falei isso para você várias vezes, né? E eu faço questão de falar isso publicamente aqui, deixar registrado nessa live, porque isso é uma coisa que precisa ser reconhecida e celebrada e que não se encontra em qualquer lugar. É uma coisa muito rara, muito preciosa e oxalá a gente consiga. Eu quero fazer tudo o que eu puder para colaborar com isso, com esse trabalho e fazer com que esse trabalho alcance cada vez mais pessoas. Conte comigo para o que precisar daqui para frente, né? Também já disse isso a você várias vezes e digo aqui publicamente de novo. E aí, finalmente respondendo a sua pergunta. O que é que precisa? O que é que precisa para as pessoas participarem do grupo das terças-feiras pela manhã? Elementos do movimento autêntico aplicados ao trabalho com improvisação. Elas vão precisar ter as terças-feiras pela manhã livres, ao longo desses 3 meses de trabalho. Serão 2 horas de trabalho semanal. Então, nas terças-feiras a gente vai ter 2 horas de trabalho. Elas precisam chegar com roupas confortáveis para o trabalho com movimento. Então, aquela roupa confortável que você pode deitar no chão, aquela roupa confortável que não vai apertar, nem pinicar, nem coçar. Uma roupa folgada, tranquila, velha de preferência, aquela roupa velha que você não... De preferência, a roupa que você nem vai sentir que está usando muita roupa. Mais confortável possível, né? Dependendo das suas condições. Aqui em Recife, por exemplo, uma roupa confortável precisa ser pouca roupa, porque é um calor insuportável ultimamente. Mas eu sei que alguns lugares do Brasil estão no frio. Então, dependendo do seu lugar, o confortável vai ser, né, adaptado à sua temperatura. O espaço de trabalho. Como que é o espaço de trabalho para os grupos da terça-feira pela manhã? O trabalho com improvisação, ele é maravilhoso, incrível, extraordinário, justamente porque a gente pode jogar com formas diferentes de conduzir esse trabalho. E a gente pode acolher diferentes situações de trabalho e integrar essas diferentes situações ao próprio trabalho. Então, você que está interessada, né, você, pessoa querida, que está interessada no trabalho do grupo da terça-feira, precisa ter, sim, um espaço de trabalho com o movimento. Mas esse espaço de trabalho, ele não tem uma forma pré-definida. Esse espaço de trabalho pode ser a sua mesa sentadinha numa cadeira, como eu estou aqui agora, como a Marília está. E você vai usar esse trabalho, você vai usar esse espaço de trabalho para se movimentar. Você não precisa levantar, você não precisa deitar, você não precisa nada. Tudo é livre, tudo é adaptável. Se você tiver uma sala de dança maravilhosa na sua casa, maravilha, traz essa sala de dança para o trabalho. Se você tem um quartinho pequeno, que é um lugar onde você pode estar tranquila, traz o teu quartinho pequeno, não tem problema nenhum. Se você tem um sofá gostoso, que é o lugar onde você pode deitar, né, fazer e acontecer, traz o teu sofá gostoso. Se você tem um banheiro, se o único lugar da sua casa que é tranquilo para você trabalhar é o banheiro e lá pega a internet, vai lá para o banheiro, não tem problema nenhum, nenhum. Qualquer espaço, qualquer fisicalidade, né? Se você precisar ficar sentada, deitada, sentada no chão, em pé, onde quer que você possa colocar seu corpo de um jeito confortável, em qualquer espaço da casa que você possa trabalhar de um jeito tranquilo, traz esse espaço. Esse espaço vai ser adequado para o trabalho. Então,
pode confiar que o espaço que você tiver vai ser adequado para o nosso trabalho com movimento. Pode confiar. Eu estou dizendo mesmo. E isso vem da nossa experiência com movimento autêntico também. Tem gente que move nos círculos de movimento autêntico na cama, tem gente que move no banheiro, tem gente que move na despensa de casa. O lugar que tem é a despensa, a pessoa se tranca lá e vai movendo a despensa. E funciona. É lindo. Eu estou falando isso, não é porque eu sou louco também. Mas eu estou falando isso por experiência própria. A gente já testou isso muitas vezes e funciona maravilhosamente bem. E o trabalho com improvisação se presta para isso. Então, pode vir tranquila, pode vir confiante, que o espaço que você tiver vai ser adequado para o nosso trabalho. Você perguntou também de diferentes configurações de casa, né? Pessoas que têm filhos e filhas, pessoas que dividem a casa com outras pessoas, pessoas que, enfim, que têm diferentes configurações, né, de habitação. O que acontece? Para o nosso trabalho, não tem nenhum tipo de restrição. Então você pode estar com a casa bagunçada do jeito que for, com milhões de pessoas acontecendo, filho, filha, barulho, tudo isso pode servir para o trabalho. Na verdade, todos esses elementos vão gerar matéria-prima para a gente trabalhar com improvisação. Então pode confiar que tudo isso vai se integrar no trabalho de um jeito ou de outro e vai ser legal e vai ser tranquilo. O que acontece? Do ponto de vista tecnológico, pragmático, muitas vezes eu vou precisar falar e eu vou convidar as pessoas a não ficarem olhando para a tela, a fecharem os olhos, ou olharem para outros lugares, ou, né, ter outro tipo de corporeidade que não seja na frente das telas. E aí, nesse momento, eu vou pedir que as pessoas tenham ou uma caixinha de som, que elas possam colocar o som, ou então o próprio som do computador ou do celular. Mas vai ter algum momento que eu vou pedir para você tirar os fones de ouvido e ficar um pouco mais liberada dessa fisicalidade aqui na frente da tela. E aí pode ser que as pessoas que convivem com você na sua casa não gostem desse barulho, ou se sintam incomodadas, ou não possam ter outro tipo de barulho. Não se preocupa, porque até nesses casos a gente consegue adaptar, até nessas situações a gente consegue adaptar o trabalho para que você consiga ficar com fones de ouvido ou de um jeito que não perturbe as pessoas da sua casa. Então, assim, resumindo, não se preocupa. Qualquer que seja o teu espaço, qualquer que seja a tua condição tecnológica, vem e confia que vai dar tudo certo, porque vai. Vai mesmo. Eu falo sabendo que vai, confiando que vai. Não tenho dúvida. Quero te agradecer pelas suas palavras, né? Eu acho que é isso. A gente também, quando está colocando a mão na massa, só fazendo, às vezes, é preciso o feedback para a gente também poder reconhecer, né, o que está acontecendo e até fazer os ajustes. Muito grata pelas palavras. Eu quero saber, vai ficar gravado as aulas, né? Eu me matriculo no grupo, aí eu não pude vir uma semana. Aí vai ficar gravado e eu posso fazer depois? Se a gente conseguir fazer as aulas pelo Zoom, eu deixo gravado sim, não tem problema. Ah, é? Olha só. Se a gente conseguir fazer, se eu conseguir uma plataforma Zoom, eu não tenho assinatura, mas se a gente conseguir uma plataforma Zoom, eu posso gravar os encontros e deixo disponível sim, para quem quiser consultar depois ou refazer ou compartilhar com outras pessoas que no futuro vão querer se inscrever em novos cursos da escola online, na verdade. Eu posso sim deixar esses encontros gravados sem problema algum. Os encontros, eles são feitos muito nesse artesanato da presença, né? Nesse artesanato da copresença virtual. Mas isso não impede que eles sejam gravados e usufruídos, saboreados por pessoas que estão num momento assíncrono, né?
Então, não tem problema nenhum. Esses encontros podem sim ficar gravados e consultados, podem ser consultados depois pelas pessoas que não puderam estar presentes em um encontro ou outro. Ah, agora você me surpreendeu. Bom, sim, a Mutina ela disponibiliza, né, a sala de trabalho virtual no Zoom, mas eu não poderia imaginar que depois poderia consultar a gravação, porque essa é uma pergunta que sempre chega, né, quando a gente fala da escola online. Mas então eu vou refazer a minha pergunta. Faz Ah, sentido Faz sentido, por exemplo, alguém que não pode vir às terças de manhã, tá nessa copresença virtual. Faz sentido a pessoa se inscrever para só participar no modo gravado, digamos assim? Porque o curso olha, do Vasco, por exemplo, Corpo Abstrato, Danças Tradicionais Africanas. Ele é um grupo que é gravado, né? Então ele é todo pensado de uma maneira diferente e o aprendizado ele está encadeado para ser gravado. E nesse uhum. caso, faz sentido alguém que não tem a terça pela manhã se inscrever para assistir o modo gravado? Olha, faz sentido sim, mas eu preciso advertir essa pessoa de que as aulas elas não vão ser. Eu estou oferecendo essas aulas, esses encontros, pensando nessa copresença virtual. Então, eu vou estar, como facilitador, eu vou estar à disposição do que está acontecendo naquele momento com aquelas pessoas que estão compartilhando aquele tempo e espaço comigo. Faz sentido, faz sentido. Eu já tive essa experiência de gravar oficinas nesses moldes e pessoas que não estavam presentes no momento ao vivo, né? Tiveram acesso às gravações e o feedback foi positivo. Mas a pessoa que toma essa decisão, ela precisa saber que as aulas elas não vão ser como no caso do Vasco, as aulas, quer dizer, diferente do caso do Vasco, essas aulas minhas, elas não vão ser pensadas de forma assíncrona, né? Eu não vou estruturar as aulas, estruturar minha fala, estruturar o encaminhamento dos encontros pensando principalmente nessa pessoa que vai ver depois. O meu foco vai ser as pessoas que estão comigo ali no ao vivo. Mas eu já tive essa experiência, né, de pessoas que não estavam ali no ao vivo porque não podiam ou porque, né, realmente tinham outras coisas para fazer, terem acesso às gravações e ter um feedback positivo. Pessoas dizendo, não, eu vi as suas aulas e realmente foi legal participar, conseguir fazer os exercícios, conseguir acompanhar como se estivesse ao vivo. Teve umas 3 pessoas que me deram esse feedback, de dizer, eu não estava na aula ao vivo, mas assisti a gravação e me senti como se eu estivesse na aula ao vivo, de tanto que foi produtivo, assim, né? Que foi positiva a experiência. Então, eu diria isso, que as pessoas que têm interesse, né? Uma pessoa que não tem a terça-feira de manhã, Janaína Gomes, minha querida amiga, parceira, artista, querida daqui de Recife, que eu vi que ela entrou em algum momento aí, se ela ainda estiver assistindo, ela me disse semana passada que nas terças-feiras pela manhã ela dá aula. Então eu posso falar com ela isso, né? Dizer, olha, Jana, se você quiser participar, se inscrever no curso, as aulas vão ficar gravadas, mas eu vou adverti-la de que essas aulas elas não são preparadas para isso, né? Elas têm outro foco. Muito embora elas possam sim ser aproveitadas, saboreadas fora desse tempo ao vivo, né? No tempo assíncrono. Ah, interessante. Depois a gente conversa melhor para ver como que a gente pode comunicar isso quando abrirem as inscrições. Não abriram. E, Perfeito. Conrado, uma outra pergunta. Pessoas que arranham a língua portuguesa, mas na verdade são hispanoparlantes ou anglófonas ou da francofonia, elas podem vir ou é necessário falar português, a língua portuguesa, né? Olha,
Em alguns momentos específicos, a gente vai falar, a gente vai estar nesses encontros muito focadas na linguagem verbal. Não vai ser o tempo todo. Não vai ser o tempo todo. Eu falo, as minhas línguas são português, espanhol, inglês e francês. Então, eu posso acolher essas pessoas. Se tiver algum hispanohablante ou francófono que tiver interesse em, ou anglófono também, que tiver interesse em estar presente, o ideal é que essas pessoas tenham pelo menos alguma compreensão da língua portuguesa brasileira. Mas se essas pessoas têm uma compreensão básica do português, né, eu posso sim me comprometer a dar esse apoio nessas 4 línguas aí, nessas 3 línguas aí, né? Espanhol, francês e inglês, eu posso dar esse apoio, sim. Massa. Mas se a pessoa não tem, se a pessoa é zerada no português, aí eu acho que fica mais complicado mesmo. Em alguns momentos, se fosse uma oficina só improvisação, seria tranquilo receber uma pessoa zerada no português. Mas como vai ter esses elementos do movimento autêntico, então em alguns momentos o foco na linguagem vai ser muito agudo. E talvez isso faça diferença para essas pessoas zeradas assim. Se elas têm um entendimento básico, aí eu posso acolhê-las, não tem problema. Tá. Porque às vezes é isso, né? A pessoa fica confortável para receber em português, mas ela não fala, né? E aí ela fala em Uhum. outra língua e aí a gente pode acabar gerando um ambiente multilíngue aí. Aí é possível, super possível. Tá, beleza. Bom, eu estou mais do que satisfeita com tudo isso que eu conheci desse grupo aí de terça-feira. Eu acho que eu tô com um problema que eu vou ter que cancelar meus compromissos só para participar dos grupos semanais, porque cada um é mais interessante que o outro. E como é isso? Eu não vou estar puxando nenhum grupo dessa vez, porque eu queria mesmo me manter olhando para ver como que esse conjunto, né, vai aí compondo então uma escola, né, online que se organiza, tem essa improvisação como eixo, mas que tem diferentes pesquisas acontecendo, né? Muitas coisas aí. E eu tô super, super feliz. Acho que. Mais uma, eu escuto isso e sinto mais uma expressão de cuidado e de acompanhamento, né? Atenção ao processo, atenção a essa proposta da escola como processo. Eu estou muito atento a esses detalhes todos e fico muito agradecido e me sinto muito acolhido com tudo isso, como facilitador, como parceiro seu nesse projeto aí. Que bom. E eu vou até mandar chocolate para sua casa, para todo mundo. Mas é isso mesmo. Tá? Eu amo chocolate, sou chocolatra. Ótimo. Por mim, a gente pode encerrar. Eu quero convidar. Passou muita gente por aqui, né? E se alguém ainda está aí, Uhum. quiser fazer uma pergunta, a gente ainda está aqui no ao vivo, é um momento interessante. Uma pergunta sobre o grupo de terça ou mesmo sobre o projeto da escola online e todos os outros grupos em geral. Bom. Vou aproveitar enquanto as pessoas se animam para perguntar, para também fazer o convite mais uma vez. Convido todo mundo a participar dos grupos da Escola Online da Mutina e um convite especial para o grupo das terças pela manhã que eu vou estar conduzindo. O grupo se chama Elementos do Movimento Autêntico Aplicados à Improvisação e vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Já está sendo. Já Adorei está a sendo. música também, essa música do VIP de divulgação. A gente vai também sentindo, né, já cada um com as escolhas. É muito gostoso. Tá bom, então. Então acho que a gente pode encerrar.
Ainda temos aí praticamente 3 semanas de processo de comunicação, né, dessa oferta aí, né, dos grupos, desse convite para as pessoas chegarem junto nessa experiência aí com a gente. Eu quero dizer que é isso, né, os grupos presenciais, eles estão voltando em vários níveis, todo mundo está tocando também grupos presenciais, eu também. Foi curioso porque eu abri, né, as inscrições para a formação e eu abri a turma online e a presencial. E eu achei que a turma ia rolar a turma online e não ia rolar a turma presencial. Só que o presencial se impôs. Então, isso que eu entendi, assim, mesmo o presencial vai acontecer, gente. Não é porque a gente está tocando um projeto de uma escola online que não fiquem com medo que o presencial não vai acontecer. O presencial vai acontecer, ele vai se impor, vai dar tudo certo. A gente mesmo está construindo também o presencial, mas a gente que colocou essa mão na massa e descobriu todas essas coisas tão incríveis que o online nos proporciona, a gente não vai pegar tudo isso e jogar fora porque o presencial está voltando, né? E aí, já encaminhando que a gente ainda vai construir o modo híbrido, né? Nós vamos fazer isso, que nem o Guto Macedo, né, que já está fazendo isso. Então, nós vamos construir esse modo híbrido, seguramente somos nós que vamos fazer isso. Porque quem ficou com medo de colocar a mão no online não vai colocar a mão no modo híbrido, né? Vai só voltar para o presencial. Então tem muita água para rolar, gente. Tem muita água para rolar em termos de pesquisa mesmo, né? Pesquisa educacional, pesquisa em prática artística. Eu vou falar de... São 2 anos, né? 2 anos é muito pouco perto de tudo que ainda vai ser. Mas é muita coisa comparado com quem nesses 2 anos não se arriscou, né? Então 2 anos é muito e pouco ao mesmo tempo, mas vai acontecer aí muita coisa aí. E ó, ganhou um comentário da Letícia, não conhecia a escola, agora eu tô ligada, bem-vinda, Letícia, Conrado, sempre bom ouvir, isso mesmo, muito bom. Estamos juntos, quer falar mais alguma coisa? É isso aí. Muito. Estamos juntos. Não, quero dizer que concordo plenamente com você. Eu acho que esse mundo online veio para ficar e tem muita coisa para oferecer, tanto para a gente que oferece trabalhos, né, como o que a gente oferece, com dança, com improvisação, com movimento, terapias, né, também. E também para as pessoas que procuram esses trabalhos, porque não são trabalhos muito comuns de se encontrar. Então, esses trabalhos de dança com improvisação, contato improvisação, o próprio movimento autêntico, não são trabalhos que a gente encontra em todo lugar. Então, muitas vezes a gente se vê limitada pela geografia, né? Eu né, vou procurar oficinas, vou procurar grupos de pesquisa, grupos de prática, de movimento autêntico, contato e improvisação, trabalho com improvisação artística em geral, e fico limitada ao lugar geográfico onde esses trabalhos estão sendo oferecidos, e como não existe muita oferta, né, essa limitação às vezes é impeditiva, essa limitação geográfica. Então, é uma coisa muito importante para nós que oferecemos o trabalho, poder ter essa chance de oferecer ele online e agregar, né, acolher pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. E também é uma coisa muito importante para quem busca esses trabalhos, artistas, estudantes, pessoas interessadas, para elas não ficarem nessa limitação que muitas vezes impede que elas tenham acesso ao trabalho. Então, esse negócio online é maravilhoso. A gente tem muita coisa ainda que investigar. Estou com você. Me sinto muito animado de estar mergulhando nessa parceria. E com certeza, com toda certeza, temos ainda muita água para navegar
muita onda para surfar e muita coisa para investigar nisso aí. Muita coisa para brincar. Vamos brincar junto. Bora. Tá bom, então. Um grande beijo. Beijo enorme. Obrigada, Nos obrigada. vemos nas próximas divulgações aí, nessas próximas semanas aí. Isso. Então, vamos brincar bastante. Estamos procurando a cena do Nemo. Vou trazer. Ah, joia. Tchau, querido. Beijão, boa noite. Tchau, tchau.